Revista Brasil TVT conversa agora com Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo PT e preside a Comissão de Direitos Humanos na Alesp. Boa noite, deputado Emílio de Souza. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Thalita, todos que nos assistem aqui. Grande alegria de estar com vocês aqui na TVT novamente. Maravilha, o prazer é todo nosso. Deputado, o senhor assumiu a Comissão dos Direitos Humanos aí na Alesp em abril deste ano. Fala pra gente um pouco dos trabalhos, como que tem sido os trabalhos da Comissão dos Direitos Humanos aí na Alesp, sobretudo, a gente tem visto diariamente imagens de agressão de policiais a pessoas, trabalhadores no dia a dia. Tem essa questão aí das famílias que precisam de apoio, essa questão da intolerância. Como é que a Comissão dos Direitos Humanos da Alesp está trabalhando toda essa questão? Olha, nós estamos trabalhando, assim, a comissão, ela tem uma função parlamentar, primeiro, que é de dar parecer nos projetos que digam respeito a direitos humanos, direitos sociais, que passam pela Alesp. E tem o trabalho dela, que é de verificar a situação concreta dos direitos humanos no estado de São Paulo. Então, nós temos trabalhado muito a questão do sistema penitenciário, que é absolutamente caótico no estado de São Paulo. Nós temos trabalhado também a questão da violência de gênero, violência política de gênero, né, contra as mulheres, também a violência contra LGBTs, QIA+, e contra, vamos dizer assim, o cidadão comum, né? Quer dizer, não são poucos os casos que têm vindo à tona sobre essa questão de violência, né? Trabalhamos muito para que os policiais de São Paulo fossem obrigados a usar a câmera na farda, exatamente para verificar a atuação deles, como é que anda. Nos locais onde foi implantado essas câmeras, nos batalhões que foram implantados, a redução de casos de violência e de letalidade é impressionante, né? Não é uma queda, é um desabamento dos casos, mostrando que quando você tem os olhos ali de uma câmera, os policiais agem de maneira mais comedida. Mas ainda assim, nos lugares onde não tem essa câmera, você vê que mesmo com câmera, há 2 semanas surgiu o caso de um fuzilamento. O policial fuzilou uma pessoa desarmada dentro de um carro, com câmera filmando, né? Talvez ele tenha esquecido que a câmera estava filmando. E também nós fizemos, agora, mesmo assim, você vê que nos últimos 10 dias, 2 casos abalaram São Paulo pela gravidade da violência gratuita cometida. O caso do policial que prendeu uma pessoa e saiu arrastando com a moto, né? Uma imagem que relembra, assim, Thalita, a escravidão, quando o capitão do mato laçava um escravo que estava fugindo e saía arrastando pela corda, pelo pescoço, né? E o caso que aconteceu anteontem, que é o caso de um PM que espanca gratuitamente uma pessoa, inclusive com um chute no rosto, a pessoa desmaia, ele vira as costas e vai embora. Então, mostra que há muito trabalho a ser feito nessa área e nós vamos continuar. A par disso, nós temos trabalhado também outras questões bastante importantes, né? Fizemos recentemente uma, uma, uma visita, uma audiência pública sobre a Cracolândia, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, para verificar a situação ali, né, e propor soluções. E também fizemos uma audiência pública recente sobre a situação do prédio do antigo DOI-CODE, né, que é uma luta do movimento de direitos humanos de preservar a memória, né, daquele prédio, daquele período, exatamente para que não se repita mais. Aquele prédio aqui na Rua Tutóia, morreram mais de 50 brasileiros e brasileiras debaixo de tortura. Inclusive casos muito simbólicos, né, como Vladimir Herzog, sabe, como o operário Manuel Fiel Filho, quanto tantos outros ali. E nós estamos pressionando o governo do estado para que ele o prédio já é tombado, mas que ele transforme aquilo num museu da memória política do país. Aliás, deputado, havia uma expectativa de que o governo do estado apresentasse um parecer sobre esse caso, sobre a transformação do DOI-CODE em patrimônio, essa semana. Isso aconteceu ou não? O prazo era hoje, né? Eu não sei ainda se o estado apresentou ou não apresentou, mas era uma ordem judicial.
O juiz fez uma audiência, aliás, fez a audiência lá no local, né? Um fato histórico, a audiência feita lá no DOI-CODE, e ele concluiu que o Estado deveria, ele fixou o prazo de 3 meses, que vence hoje, e que ele deveria apresentar nesse período o plano do que fazer com aquele espaço. Até esse momento, não estou dizendo que não apresentou, mas ele não tornou público qualquer plano sobre isso ainda. Deputado, também nos últimos tempos a gente tem percebido algumas atitudes de prefeituras no estado com, digamos, uma espécie de medidas higienistas, como, por exemplo, colocar paralelepípedo embaixo de viadutos, concretos na porta de estabelecimentos públicos. Como que a Comissão dos Direitos Humanos da Alesp está encarando tudo isso? Ou melhor, como que dialoga com as municipalidades para que de fato isso não aconteça? Porque é violência demais para quem está em situação de vulnerabilidade, hein, deputado? Olha, Cosmo, nós temos trabalhado muito em conjunto com outras entidades que trabalham com direitos humanos, né? No caso, a Ouvidoria, o CONDEP, o Ministério Público Estadual, a área de direitos humanos. Temos trabalhado junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e com a Defensoria, enfim. Então, muitos desses casos que você está relatando, nós agimos em conjunto com essas instituições. Um caso específico da cidade de Nova Odessa, onde o prefeito retirou todos os moradores de rua e mandou para outras cidades, ele foi imediatamente... nós acionamos o Ministério Público, né? Eu acionei pela Comissão de Direitos Humanos, exigindo providências, porque ele não tem o direito de fazer isso, né? Essa medida higienista é uma coisa que nós temos que repudiar. Nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Isso aqui é histórico no nosso país e, inclusive, aqui na cidade de São Paulo. Você sabe que o bairro de Higienópolis, por exemplo, ele foi criado com esse objetivo, porque se achava que o centro da cidade estava sujo, estava contaminado com muita gente, e criou-se ali um bairro chamado Higienópolis, que é exatamente o sentido da higiene. Quer dizer, não só eles praticaram, como eles deixaram muito claro qual era o objetivo deles, né? Então, são casos também que nós temos acompanhado de muito perto, sabe, para não permitir que isso se torne política, se repita com frequência no nosso estado. Deputado, essa semana nós celebramos o Dia dos Direitos Humanos, né? Um dia, eu acho que mais de fazer reflexão, de pensar quais os caminhos que a gente está tomando em relação a essa defesa dos direitos humanos e aos ataques que a gente vem sofrendo em relação a esses direitos, ainda mais nesse governo que a gente vive agora nesse momento. Eu queria que você falasse sobre esse tema, deixasse um recado aqui para a gente em relação à importância da defesa dos direitos humanos aqui no nosso país. Olha, na verdade, Thalita, direitos humanos foi um conceito que no Brasil foi explorado de maneira muito negativa pela mídia sensacionalista, sabe, por programas de rádio policiais que transformaram essa questão da bandeira dos humanos tão importante no mundo inteiro, aqui eles reduziram a uma coisa: quem defende direitos humanos defende direito de bandido, que é uma bobagem. Isso é uma agressão gratuita e é uma mentira, né? Na verdade, direitos humanos é o direito à dignidade da pessoa humana, é o direito da pessoa viver, sabe, com dignidade, com acesso à saúde, educação, a emprego, né, debaixo de um sistema legal, com democracia, que ele não seja submetido a tratamento desumano ou cruel, né, que as prisões, inclusive, sejam efetuadas, quando é o caso, depois de um processo legal, de um processo contraditório, com ampla defesa. Então, isso é direitos humanos, é o direito, primeiro, da pessoa viver com dignidade, viver plenamente. E para isso precisa de emprego, para isso precisa de renda, para isso precisa de educação, precisa de acesso a serviços públicos de qualidade. Isso são direitos humanos. E nós precisamos aprender a defender e não recuperar essa expressão direitos humanos, que é uma expressão que foi das primeiras providências tomadas após a Segunda Guerra Mundial. Foi criado a ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecida por quase todos os países. Essa declaração foi dos primeiros documentos que a ONU produziu. Por quê? Porque nós tínhamos vindo de uma guerra onde a vida humana foi degradada ao máximo, né? Quer dizer,
56 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro por conta de uma guerra sem limites, sem razão, por conta da ambição, da expansão de fronteiras, da tentativa de conquista. Então, era preciso um documento que afirmasse vamos dizer, a dignidade humana acima de qualquer outra coisa, e foi isso a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E dizendo quais são os princípios básicos para se ter dignidade, se viver com dignidade. Isso são os direitos humanos, isso é objeto e deve ser objeto do nosso trabalho. Mais ainda num período como o que nós estamos vivendo, Thalita, sabe? Um período de exceção, né? Um período onde as pessoas, onde os governos pisoteiam os direitos humanos, sabe? Pisoteiam a democracia, ameaçam a democracia, a liberdade. Né? Então, isso tudo hoje é mais fundamental do que nunca, a gente afirmar vamos dizer, a importância dos direitos humanos para um pacto civilizatório, para se viver numa sociedade civilizada como que nós pretendemos. Deputado Emílio de Souza, nós estamos com o nosso tempo quase estourado, mas eu preciso aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT e fazer uma pergunta. O senhor foi dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, esteve à frente aí da presidência do PT no estado. E a minha pergunta é política agora, né? Como é que está essa questão das movimentações aí para candidatos do partido no estado de São Paulo, Lula nas pesquisas aí se mostrando muito forte? Como que o senhor está analisando tudo isso? Como que o senhor, né, o Partido dos Trabalhadores, pelo menos aqui em São Paulo, consegue ter uma leitura de tudo isso que está acontecendo? Ô Cosmo, eu fui presidente do Diretório Estadual de São Paulo e eu fui secretário nacional de Finanças do PT também. E como você sabe, eu fui um dos advogados do presidente Lula, acompanhei ele na prisão todas as semanas e pude, nesse período, acumular muita informação e perceber o quanto esse país precisa de retomar o seu rumo. O PT está tentando construir uma frente o mais ampla possível para retirar o Bolsonaro do poder. Nós não podemos sonhar o Bolsonaro com mais nenhum dia de governo. O ideal seria que se encerrasse agora com o processo de impeachment. Mas com o Congresso Nacional que nós temos aí, é muito difícil que isso aconteça. Então nós estamos preparando um processo eleitoral, tirá-lo nas urnas de maneira legítima, né? O presidente Lula está muito... A recuperação dos direitos políticos dele foi uma notícia muito positiva para o Brasil, né, necessária, porque recompôs a verdade histórica, mostrou que ele foi vítima de um processo fraudulento, um processo que visava apenas tirá-lo da disputa eleitoral de 2018. E foi praticado por um homem que depois deixou de ser juiz e virou ministro da Justiça de quem ganhou a eleição. Quer dizer, ele facilitou, abriu, com a prisão do Lula, ele abriu caminho para a vitória do Bolsonaro e depois, pelo serviço prestado, ele ganhou o ministério. E agora os dois são os nossos adversários na disputa presidencial. Então, assim, mais do que nunca, eu acho que nós vamos nos preparar, o Brasil está entendendo, por isso que o Lula está liderando as pesquisas, porque esse país sabe comparar o que era uma coisa, a época das conquistas sociais, da expansão do emprego, da diminuição da pobreza, do prestígio internacional, com o período que nós estamos vivendo agora. Então, eu não tenho eleição ganha antes da hora, nós não temos salto alto, vamos trabalhar com muito afinco. O presidente Lula tem dito isso, nós vamos trabalhar, a eleição só se ganha no dia, na última hora, então o momento agora é de trabalhar. Mas o fato é o seguinte, ele está muito animado, todos nós estamos animados, Fernando Haddad está animado para a gente fazer do ano que vem um ano de vitória, não nossa, não apenas partidária, mas vitória do povo brasileiro, vitória da democracia, vitória da cidadania e vitória do pacto civilizatório. Nós não podemos aprofundar o país nesse mar de ódio que o Bolsonaro nos mergulhou. Deputado Emílio de Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, muito obrigada pela conversa aqui no Brasil TVT. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo programa e até a próxima. Abraço, até a próxima. Abraço.